Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no programa de inovação Alfa Collab. Bom, aqui a gente conversa sobre transformação digital, tecnologia, a gente fala com fundadores de startups, o foco da gente é a nova economia e todos os movimentos que isso compreende. A conversa de hoje tem muito a ver com o mundo financeiro, de base tecnológica, muito importante. A gente vai conversar com o Daniel Flores, que é o Head de Adquirência da ADIC. Ele tem uma sólida experiência em instituições financeiras, naturalmente, e se destacando nessa experiência a área de meios de pagamentos eletrônicos, o centro do nosso papo de hoje. Com mais de 20 anos de atuação, ele tem uma expertise em arquitetura de sistemas e infraestrutura de tecnologia, naturalmente, com foco especializado em meios de pagamento, lideranças de times, né, porque é intensivo em mão de obra qualificada esse segmento, gerenciamento de projetos e amplo conhecimento nas indústrias de cartões de crédito, débito, voucher e captura de transações eletrônicas. Daniel, bem-vindo, um prazer te receber aqui, você e a ADIC. Ô, Cláudio, prazer é todo meu. Obrigado pela introdução. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Muito bacana. Olha, vamos começar para o nosso público aqui que está nos ouvindo no Spotify, nos vendo no YouTube, falando do verbo que será mais dito aqui, adquirir, mas no formato adquirência. O que é adquirência? Esclareça aí para a gente, e aí logo em seguida a gente vai entender mais a ADIC. Claro, Cláudio. Assim, o mercado dos conhecedores aqui, de quem é da indústria, conhece como adquirência, outros mais formais conhecem como credenciadora. Na verdade, a adquirência ou a credenciadora, enfim, ou a maquininha de cartão, ela é o parceiro do lojista, né? Então, é o cara de confiança do lojista. Por quê? Ele vende, né, em uma maquininha ou em um site, no e-commerce, um marketplace, e ele espera que ele receba. Então, esta entidade, ela é responsável por capturar essas transações, né, e depois liquidar essas transações para o lojista. Então, assim, ou seja, ele acaba retendo ali, sendo caixa forte ali, vamos falar assim, do lojista. Perfeito, perfeito. E o que é a ADIC, onde é que a ADIC se encaixa aí nesse mercado? O que é que ela oferece de valor para o cliente, para a sociedade? Você nunca vai ver, Cláudio, uma maquininha em cima do balcão de nenhum lojista, tá? Com o nome ADIC. Nosso propósito aqui, a nossa grande missão é sempre trabalhar aqui por trás da cortina, né? Então, ou seja, a ADIC ela é uma credenciadora, uma adquirência do mercado de B2B. Então, a gente presta serviço aqui para grandes empresas e tudo isso. Nosso foco de negócio é a empresa de pagamento, né? Então, mais até do que uma credenciadora, a gente fala que a ADIC ela é um enabler de pagamentos para quem quer entrar neste mercado, né? Seja ele internacional, seja ele nacional. E tiveram vários adventos aí, né? Como subcredenciadores, que começou a nascer ali em 2010, 2011, com a quebra de monopólio. E esse mercado começou a ficar bem interessante. E com isso apareceram novos modelos de negócio. Perfeito. Agora, ainda explorando um pouco a ADIC para a gente entender bem como é que ela surgiu, quando surgiu, quem fundou. Eu imagino que o DNA de vocês é tecnológico, né? Pelo próprio perfil da organização. Claro, é tecnológico financeiro, né? É o que a gente chama realmente das fintechs, né? Mas conta para a gente um pouco dessa história, para a gente conhecer mais ainda a organização. Na verdade, a ADIC, ela nasceu, né, em 2015, e nesta época precisava uma credenciadora para ela nascer, precisava de um banco sendo como um fiador, né, sendo dono da adquirência ali nesta época. Então, um bom sucesso, que hoje é o BS2, fundou a ADIC ali em 2015, e já logo de cara conseguiu um grande parceiro aqui para deslanchar nesse mercado, né, que é a Adyen, e de lá para cá a gente vem processando a Adyen em um modelo
de fato, disruptivo. A DIC já nasceu neste mercado disruptivo, criando uma nova fatia de bolo, né? Da mesma maneira que a PagSeguro criou aquele advento de entregar maquininhas para o micro varejo e para o varejo, a DIC nasceu com o DNA de entregar adquirência para o grande player, que não estava no Brasil, ou que queria entregar aqui uma solução de pagamento para o mercado disruptivo, entende? Perfeito, perfeito. Agora, veja só, é uma área de atuação, é uma pergunta mesmo, muito regulada, quer dizer, não é exatamente uma afirmação. Como é que opera essa questão de regulação, ou você, nessa resposta, agora você já disse, olha, naquela época precisava de um banco. Dá uma situada para a gente aí, para a gente entender esse mercado. Totalmente regulada, né? E assim, e várias regras são imputadas dentro da credenciadora, como eu falei inicialmente, né? Então, assim, como uma empresa, né, a credenciadora, a adquirência, por sua vez, é uma empresa que, por sua vez, retém o dinheiro do lojista, então o Banco Central imputa várias regras aqui de garantia, de compliance, né, de lavagem de dinheiro. Então, o mercado de adquirência, e mais especificamente aqui no Brasil, é um mercado altamente regulado, né? Para você ter ideia, no último ano, de mais ou menos 90 projetos entregues, 60% desses projetos tiveram o ar regulatório, né? Tiveram o tema aqui regulatório como entrega. Então, eu falo que 60% de uma credenciadora trabalha para se adequar às novas regras, né, e para garantir que o mercado esteja rodando adequadamente, vamos falar assim. Essa gestão do Banco Central, ela é reconhecida como uma... Se eu falar alguma bobagem aqui, você me corrija, tá? Eu sou especialista. Mas, assim, ela é reconhecida como promotora de uma, digamos assim, de uma facilidade ou de uma ampliação dos tráfegos digitais, digitalização de moeda, Pix, ou seja, até onde chega para mim, esse Banco Central ele é um promotor dessas facilidades. Isso também não mitigou um pouco o impacto de certas amarrações de fiscalização, ou, ao contrário, vai criando sub-regras, como você acabou de dizer? Putz, Cláudio, a gente trabalha aqui para chuchu, para se adaptar às regulações. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Na verdade, de 5 anos para cá, o Banco Central vem estando cada vez mais ativo, né? Principal movimento disso foi o próprio Pix, né? Então, a criação de um modelo que eu acho que disruptivo no fim do dia, enfim, de criar um pagamento instantâneo para cada vez mais a gente conseguir eliminar o dinheiro em espécie no mercado, né? Mas o Banco Central cada vez mais vem intensificando aqui não só, né, a supervisão, mas também a inovação deste mercado, né? Então, a gente olha o próprio Pix, né, o Open Finance, o Trax agora, né, que era chamado Real Digital ali há um pouco tempo atrás. Então, o Banco Central vem se mantendo bastante ativo, né, dos 5 anos para cá. E isso, no fim do dia, para a gente é bom, tá? É bom porque, assim, primeiro, né, isso cria mais oportunidades de negócio. Né? Segundo, eu acho que começa a tirar do mercado aqui os chamados aventureiros, né? Por quê? Porque isso vai imputar aqui mais segurança, vai ter que imputar mais investimento, né? Então, com isso, acaba espantando aqui quem, de fato, não está afim, né, de seguir as regras e garantir que este mercado funcione adequadamente, entendeu? Agora, uma questão que também me chama a atenção, Daniel, ok, a questão da maquininha, digamos, do débito, do crédito como um meio de pagamento. Mas este artefato tecnológico, um aparelhinho, ele cada vez mais
é utilizado pelas organizações financeiras como um prestador de outros serviços, por exemplo, de acesso ao estoque. Numa loja de departamentos, você faz ali a escolha do seu vestuário, do seu sapato, ali mesmo você sabe se tem no estoque, ali mesmo você paga para a moça e o rapaz que estão lhe atendendo. Essa composição, de alguma forma, a ADIC participa disso, né? Vocês são uma ferramenta white label, claro, você está no foco de B2B, mas você está realmente focado apenas em meio de pagamento. Conta para a gente aí um pouquinho essa correlação de aplicações, de serviços que estão sendo incorporados juntos para o usuário final no mesmo aparelho, digamos, né? Então, olha só, né, Cláudio? Lá em 2015, a ADIC nasceu e criou um modelo de negócio que é chamado no mercado de BIM Sponsorship, né? Então, ou seja, ela entrega uma tomada para que o nosso cliente plugue nesta tomada e a gente aqui seja quase que uma barriga de aluguel para ele, né? Então, ou seja, conforme ele vai crescendo, transacionando, enfim, a gente vai fazendo todo o papel aqui para ele regulatório, né? Todo o papel aqui onboarding, né? Tudo que tira energia do core de adquirência e ele consegue processar essas transações no sistema central dele, enfim, né? Só que, poxa, isso daqui é quase que vender aqui Ferrari e McLaren, né? Assim, a gente conseguia 2, 3 clientes que processam nesse mercado. E quando foi ali mais ou menos 2016, 2017, a ADIC começou uma empreitada oferecendo serviços para subcredenciadores, né? O tão famoso facilitador de pagamento, que nada mais é do que um subcredenciador, né? E o que esse mercado aqui, quando ele nasceu, qual que é a promessa desse mercado? Poxa, entregar valor para o lojista. Exatamente do que você falou aqui, de ter uma solução que faz um controle de estoque, né, faz todo o caixa ali para conciliação, para o lojista, enfim, ele entrega um valor diferenciado para cada nicho. Então, qual que é o grande problema aqui de pagamento, né? O meio de pagamento na sua naturalidade. Como entrega um Cielo, Rede, GetNet, enfim. Ele entrega uma maquininha, você digita o valor e faz o pagamento, enfim. O subcredenciador, no fim do dia, ele tem que entregar valor para o estabelecimento comercial. Então, a gente tem players no mercado que são focados, por exemplo, né, em saúde, focados em dentistas, focados em veterinários, focados em postos de gasolina. Então, aí a gente começa a criar este nicho. E a ADIC, ela começou a oferecer serviço para funcionar ali como um plug para estes players. Porém, o que a gente começou a descobrir ali, né, em 2018, mais ou menos, eu nem estava aqui na ADIC ainda, é que, poxa, por mais que a gente aqui fosse somente um plug para estes players, e ele tivesse aqui, conhecesse o mercado, conhecesse este grupo de segmentos e tudo isso, tinha um problema de tecnologia, né? Ele tinha já o mercado na mão, mas ele não tinha tecnologia para operar este mercado. Foi aí que a ADIC fez, né, uma joint venture com o Grupo Check em 2019. Eu estava lá no Grupo Check nesta época, vim para cá, eu, José Mário, enfim, trouxe toda a equipe junto comigo. E a gente já tinha uma solução white label lá no Grupo Check, e aí no final no último semestre de 2019, a gente começou a preparar aqui todas as integrações e os sistemas para oferecer no mercado, enfim, um modelo de negócio mais disruptivo ainda, que era o que a gente chama de adquirência como serviço, né, ou Acquire as a Service. O que é a adquirência como serviço? Todo player que ele tem um ecossistema na mão, a gente consegue oferecer essa solução one-stop shop, né? totalmente pronta, como solução de captura, maquininha ali na ponta, o processamento, a conciliação, as APIs, né, para que esse player integrasse nessas APIs, e a gente faz todo o trabalho de pagamento para ele, né? E isso entregando diferencial e muitas vezes até customizando e integrando dentro do modelo de negócio dele. Então, este modelo de adquirência como serviço,
veio muito bem a calhar, né? Então a gente conseguiu surfar bastante essa onda. E aí a gente percebeu o quê? Poxa, e se eu alugasse também esta solução, esta mesma plataforma tecnológica, para o subcredenciador? Que a gente começou a perceber que ele começava a subir, ele entrava numa tração, de fato, ali no modelo corporativo, e aí ele não tinha base tecnológica para saber quem ele tinha que pagar, quem ele tinha que vender, e aí começaram a acontecer alguns problemas no mercado, né, como falta de pagamento para os lojistas, né, o que a gente chama da pedalada ali, né, o default do subcredenciador no mercado. Quando a gente começou a alugar esta plataforma, a gente também habilitou os nossos clientes a conseguirem oferecer esse modelo de white label, que também foi uma outra disrupção no mercado. Então, hoje, quando você olha uma maquininha em cima do balcão de um lojista que não tem as marcas tradicionais, provavelmente ele está com a DIC. Provavelmente. Fantástico. Eu fico imaginando coisas do tipo acoplamentos, claro, você falou de APIs aí, das APIs, acoplamentos com legado, toda a parte de segurança, cybersecurity, desenho de arquitetura de sistemas. É um universo eu vou usar essa expressão aqui mais antiga, da TI mesmo, assim, né? Vocês têm que ser muito craques nisso, porque vocês se localizam entre a prestação de um serviço para o cliente, eventualmente até para o cliente final, como você acabou de dizer, para uma pessoa absolutamente leiga que simplesmente quer comprar uma peça de roupa, e todo um aparato legado complexo eventualmente, de empresas que precisam de muita segurança, né? Queria ouvir um pouco o seu comentário sobre esta pauta aí, integração, segurança. Então, olha só, né? Esse mercado também. Aí agora eu estou falando aqui, né, e puxando para as minhas raízes aqui, que são tecnológicas, né, Cláudio? Então, até muito fácil falar sobre isso. As integrações antigamente, como a gente conhecia, usavam por arquivos, aqueles mainframes, aquelas coisas malucas e tal, bug do milênio, quando comecei a trabalhar ali, né? Então, assim, isso era muito difícil, muito difícil. Hoje em dia, a gente criou as chamadas APIs, né, as APIs, enfim, que elas funcionam de uma maneira muito simples de integração, né? É o que a gente chama tecnicamente, é uma tecnologia usada que chama REST APIs, né? Então, é uma tecnologia simples, e para você ter ideia da velocidade de integração, a gente já teve parceiros aqui na DIC que tiveram problemas com os provedores, enfim, né, que eles estavam utilizando, e foi feita uma migração de um dia para o outro. Então, assim, é uma coisa quase que incrível, assim, isso acontecer. Por quê? Porque, de fato, é uma integração muito simples. Porém, tudo que traz simplicidade também tem que ter uma governança muito forte, como você citou aqui, de segurança da informação. Tá? Então, a gente é eu particularmente sou muito preocupado com isso, até porque meu nome está lá no Banco Central, né? Então, se acontece algum problema aqui de vazamento de dados, e de qualquer advento aqui de segurança da informação, eu sou responsável por isso. Então, a gente investe bastante aqui em segurança da informação, e quando a gente entra nos detalhes tecnológicos em cima disso, a gente ainda usa pouco da arquitetura do modelo antigo. Para você ter ideia, o mercado de pagamento ainda utiliza uma interface que a gente chama de ISO 8583, que ela data de 1980, a gente usa essa interface assinada em 1987, e ela ainda é amplamente utilizada pelas credenciadoras. Toda credenciadora que tem uma maquininha, ela funciona com essa integração. Então, é quase que ligar aqui o antigo com o novo e realizar essa integração, mas garantindo segurança. Então, quando a gente fala do chip, que foi um grande marco também para as empresas de meio de pagamento, e do processo de MV, né, que foi criado lá pela Europay, pela Master, pela Visa, enfim, este fluxo de pagamento, ele garante aqui também uma segurança extra em cima das transações eletrônicas, protegendo o ecossistema. E com isso também foram criados N outros
mecanismos de segurança como entidades também, o próprio PCI DSS, né? Então muita gente vai escutar falar aí do PCI, não, agora eu preciso ser PCI, enfim. O que é o PCI? É um conjunto de regras que tem que ser auditada por uma empresa certificadora, que te dá um selo de que a sua empresa, de fato, ela segue todas as normas de segurança. Então, como por exemplo, poxa, eu não posso identificar em nenhum momento o portador do cartão, para garantir a segurança e integridade do portador do cartão. Né? E eu tenho que garantir outras N regras aqui de cibersegurança, como na integração, a gente tem que garantir, por exemplo, um túnel totalmente criptografado para que essas informações elas sejam cifradas, né, e elas não consigam ser abertas aqui por invasores e até por ameaças internas na empresa. Né? Então, é quase que um túnel ponto a ponto que a gente garante que este túnel aqui seja certificado. E isso eu estou dizendo lá na arquitetura antiga de 1980, né, quanto na arquitetura nova, que são dessas REST APIs que todo player digital utiliza estas integrações aqui de APIs por REST APIs, entende? Esse mundo, quer dizer, as ofertas da ADIC são preciosas, por exemplo, para a construção de marketplaces, e-commerce, e eu imagino que tem um long tail aí de mercado para se oferecer, tá? Quando a ADIC se apresenta muito primariamente, assim, digamos assim, inicialmente diz assim, olha, nós somos uma operação B2B, qualquer pessoa tende a pensar, grandes corporações. Esse long tail está também no escopo, comente um pouco com a gente, porque tem um monte de coisa, por exemplo, split de pagamento, recorrência, quer dizer, são coisas que são bem complexas e que fica no colo de vocês aí, graças a Deus, porque é a oportunidade de oferecer mais serviço, as a service, como você disse. Mas são duas perguntas aqui misturadas, né? O long tail, e-commerce, qualquer armarinho hoje precisa desse mundo, né, da interface, internet, entrega a domicílio, etc. Bom, tem um planeta aí para se falar. Comenta aí para a gente esse mercado, se vocês atuam e como é que está essas soluções, a construção dessas soluções. Cláudio, essa que é a beleza da coisa, né? Então, assim, a gente entrega um conjunto de palavras e o nosso cliente que tem que escrever o poema, né? Então, assim, essa que é a beleza da coisa aqui. Então, a DIC, de fato, ela entrega um framework valioso para o mercado, né? Eu não estou falando isso porque eu estou aqui na DIC. Estou falando isso como eu escuto dos meus colegas aqui de mercado e tudo isso. Por quê? Porque a gente consegue entregar uma solução de, por exemplo, split de pagamento para um marketplace, por exemplo, que trabalham com sellers, subsellers, e fazer o split. Né? Então, imagina que você está lá fazendo uma compra, tem um carrinho de compra, como uma televisão na Samsung, que o próprio seller é diretamente a Samsung, uma máquina de lavar, que o próprio seller diretamente é a Brastemp, né? E você fecha esse carrinho e faz um único pagamento, e esse sistema aqui, ele deriva e faz este split exatamente nos valores que são cobrados para cada um desses lojistas e liquidado diretamente para esses lojistas. Esse caminho, o caminho feliz é muito simples. O problema é fazer o dessplit de tudo isso. Né? Então, assim, imagina que a Brastemp ali ia entregar uma geladeira cinza e acabou entregando uma geladeira branca, e essa geladeira é devolvida. Então, você tem que fazer ali, né, um cancelamento parcial desta transação. E aí você também tem que devolver a taxa de entrega, que é um participante desta transação. Então, a coisa é bem complexa, né, e quando a gente cria este framework, a gente cria para a maior complexidade possível. E quando a gente vai para o long tail, por que eu estou falando que a gente criou aqui, né, tem um conjunto de palavras e é só o cara escrever o poema dele, né? Porque imagina que você tem ali um cara pequeno, que ele tem ali um auto center, por exemplo, de manutenção automotiva. E ele tem ali dentro o mecânico, ele tem ali dentro o fornecedor de peças, ele tem ali dentro o eletricista, ele tem ali dentro o lavador de carros e tudo isso. E que, poxa, ali na própria maquininha, ele pode selecionar todos os serviços que foram imputados para o cliente no fim do dia, como uma troca de freio, uma troca de óleo, uma lavagem do carro,
e ali você já faz todo o split e garante o pagamento para cada um destes players, né? Então, ou seja, para o fornecedor de peça, você já faz lá o pagamento da peça, para a mão de obra do mecânico, você já faz o pagamento para o mecânico, você já faz o pagamento para o lavador de carro, e a comissão de todo o auto center está ali totalmente separado. Então, o que eu estou falando aqui para você é, entenda como uma coisa gigante, também a gente pode traduzir para uma coisa pequena, né? E a gente oferece essas soluções aqui, e da mesma maneira que a gente oferece para um grande player marketplace e tudo isso, a gente também oferece para o pequeno, né, ou o médio lojista, enfim, né, o dono de um ecossistema específico, entende? Perfeito. Daniel, eu estou parecendo hoje entrevistador de futebol que faz 2 perguntas em uma, né? E essa última pergunta aqui que eu queria lhe encaminhar, ou encaminhando para o final, não sei se é a última, a gente pode ir mais adiante eventualmente, é a seguinte, uma pergunta que mistura o meu lado leigo, digamos, semi-leigo desse mundo, com a perspectiva do nosso programa, trends, tendência, o que é até onde você enxerga. Hoje a previsão do futuro está difícil, hein, companheiro? Daqui a 2 meses muda tudo, né? O futuro está cada vez mais próximo. Mas veja a minha provocação. Por que tem que ter o diacho da maquininha? Quer dizer, a maquininha física, tá? Esse negócio não vai passar para o celular por uma questão de... Veja, uma pergunta meio semi-leiga, né? De curiosidade. Poxa, mas para que precisa da maquininha? Ah, tudo bem, ali o cara acessa, mas não podia ser um celular também ali? Essa é uma pergunta. Mas a outra pergunta eu acho que é mais ambiciosa, que é exatamente o que eu já lhe predisse aqui, né? Para onde é que vai esse mundo da adquirência, ou onde vocês trafegam adquirência as a service? Então vamos na primeira pergunta aqui, né, da maquininha. Hoje a gente já tem tecnologia suficiente para oferecer, por exemplo, um pagamento diretamente pelo celular, transformando o celular em uma maquininha. A gente já tem este produto aqui dentro da DIC, né? Este produto ele foi concebido pelas próprias bandeiras, ele chama Tap on Phone. Então, ou seja, você faz um pagamento por aproximação diretamente em um telefone. Problemas disso tudo, né? A gente investiu muito, e aí eu falo que este é o cuidado que eu acho que as próprias empresas da indústria aqui de pagamento têm que ter esse grande carinho aqui com isso. A gente se preocupa muito com a tecnologia do meio de pagamento, mas a gente não se preocupa, ou a grande maioria não se preocupa, com o quão de aceitação, o quão simples vai ser para o usuário, seja ele para o pagador, ou seja ele para o recebedor dessa transação. Então, imagina só, por que isso não pegou aqui ainda, tá, Cláudio? Eu acho que isso vai pegar. Porque imagina que você vai fazer um pagamento numa loja, o cara saca do telefone dele e fala assim, pode pagar aqui. Poxa, você vai ter confiança em aproximar seu cartão em um celular que você nem sabe de quem é? Lembra do que eu falei inicialmente, que as credenciadoras, elas são ali o ponto de confiança para o lojista? Então, assim, você tem esses problemas, né? Então, a quebra desse paradigma aqui, ele é muito importante, né? Da gente trazer aqui a segurança não só tecnológica para o portador do cartão ou para o lojista, mas também a gente aumentar o nosso nível de maturidade de confiança no próprio ecossistema, entende? Mais ainda aqui do que no Brasil, né? Aqui no Brasil, os fraudadores são, né, bem criativos. Então, esse é o grande ponto. Mas já existe tecnologia para isso. Eu acredito que isso, de alguma forma, vai funcionar, vai pegar. A gente tem uma quebra aqui, né, de um processo disruptivo no mercado, que é o pagamento em store e o pagamento digital, né? Por que isso, no fim do dia, não pode virar uma coisa só, né? É a coisa que eu sempre me pergunto. A gente tem alguns problemas ainda e alguns paradigmas para serem quebrados em cima disso. Quando a gente fala de pagamento digital, todo liability, né? Então, ou seja, todo o risco, ele fica em cima do lojista, né? Então, esse é um grande ponto do lojista e da empresa credenciadora. Isso no modelo digital. Agora, no modelo in-store, que você faz o cartão por aproximação ou chip, que a gente chama aqui, né, chip and PIN, você insere o cartão, todo o liability fica com o emissor do cartão.
E ninguém quer ficar com este risco aqui, né, da disputa, do chargeback, aqui, da perda de transação, né, no quesito de fraude, né, do não respectivo trato ali que ele fez com o lojista e o portador também é envolvido nisso. Então, assim, tem alguns problemas ainda no mercado que não deixam isso daqui, vamos falar assim, né, essa cereja aqui, ficar de fato aqui mais evidente aqui neste ecossistema, entende? E até onde você enxerga aí? Quais são as mudanças que virão? Então, olha, quando a gente começou aqui o papo, eu falei que o que é a credenciadora, né? A credenciadora hoje ainda é o elo aqui de confiança do lojista. Eu acho que quando a gente fala da indústria de pagamento, a credenciadora, no fim do dia, ela tem que ser, de fato, o amigo do lojista a ponto de aumentar as vendas do lojista. Então, a gente vai ter que trabalhar com mais business intelligence aqui, né, com plataformas de inteligência artificial, para que não só sejamos aqui de fato, um ponto de confiança, um ponto de segurança para o lojista, mas sim que a gente ajude o lojista a aumentar as vendas dele. Você concorda que a gente está capturando todas as vendas desses lojistas e agora, inclusive, com mais informação, né? Então, assim, poxa, qual o público que está comprando, né? Porque ele informa isso ali na transação, CPF, enfim. Então, assim, começar a criar clusters aqui, de que, por exemplo, poxa, um homem de faixa etária de 30, 40 anos, ele compra mais em lojas, em shopping, como camisetas e blazers, enfim, horários específicos e tal. E a gente consegue ajudar o lojista a potencializar a venda com informações analíticas aqui de business intelligence, entende? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que sempre a adquirência ela vai ser o elo forte aqui de confiança, de retenção do dinheiro, do caixa forte aqui do lojista, mas eu acredito que ela tenha que acabar migrando aqui para uma indústria que ela potencializa e ajuda o lojista a vender mais, entende? Esse é o grande substância que a gente tem que criar. Fantástico. Daniel, olha, uma verdadeira aula de adquirência. Muito obrigado pela sua participação aqui no Trends. Portas abertas, não preciso dizer. Muito obrigado e até a próxima. Cláudio, obrigado você. E assim, poxa, um papo super gostoso. E foi um prazer estar com você aqui, um mestre nesse mercado aqui. Você falando que é leigo, até me deixa aqui sem graça, entende? Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado você, cara. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Daniel Flores, que é o Head de Adquirência da ADIC. E você já sabe, continue com a gente nos nossos canais aqui do Alpha, tanto no Spotify como no YouTube. Até o próximo Trends.